Um dia, meu marido me surpreendeu ao dizer que queria usar US$ 1 milhão que herdei para reformar nossa casa. Ele disse com um sorriso. Fiquei atônito. Mal conseguia falar. Meu pai havia falecido, deixando-me a herança, mas eu não havia contado ao meu marido sobre isso. Tenho considerado me divorciar dele porque ele era muito controlador e eu não queria que ele soubesse do dinheiro, já que ele sempre foi ganancioso por ele. Mas como ele descobriu? Quando lhe perguntei, ele confessou ter ameaçado minha mãe para que ela revelasse o segredo. Não conseguia acreditar na audácia dele. Eu estava furiosa depois de discutir com meu marido, mas ele apenas sorriu com desdém e disse: Não importa o que você pense. O acordo está fechado. Seus gritos não vão mudar nada. Agora sou Caroline, tenho 28 anos e trabalho em um grande banco. Sempre quis me casar, mas meu trabalho agitado não me deixava muito tempo para namorar, então resolvi arriscar e me inscrevi em uma agência matrimonial. Foi lá que conheci Robert, um motorista de táxi alegre, um ano mais velho do que eu. Na minha área de atuação, quase não encontro mulheres. Conhecer alguém como você, Caroline, é como ganhar na loteria, disse Robert, corando. Eu sinto mesmo. É maravilhoso ouvir você dizer isso, respondi. Você gostaria de sair comigo pensando em casamento? Perguntou Robert. Eu disse sim, e nossa história de amor começou sem problemas. Nos casamos há 3 anos. A princípio, pensei que éramos um casal apaixonado. Eu ganhava mais dinheiro que o Robert, mas ele sempre me elogiava, dizendo: Caroline, você é incrível, uma verdadeira mulher de carreira. Mas, 3 anos após o nosso casamento, a atitude de Robert mudou. Ele começou com comentários sarcásticos do tipo: deve ser bom ganhar um salário tão alto. E não foi só ele. Meus sogros, que antes eram amigáveis, se tornaram frios. Eles costumavam ser tão doces. Caroline, trabalhar em um grande banco é impressionante. Você deve ter se esforçado muito. Estamos muito felizes que nosso filho tenha se casado com você, eles diziam. Obrigada. Tenho sorte de ter o Robert, eu respondia. Estamos ansiosos para construir um ótimo relacionamento com vocês, dizia minha sogra com um sorriso caloroso. Inicialmente, meus sogros pareceram muito compreensivos, olhando para nós com carinho. Mas os problemas com as sogras são frequentemente discutidos. Nunca pensei que isso me preocuparia, mas logo suas verdadeiras cores apareceram. Caroline, você ganha bem, não é? Dá um pouco pra gente. Quero uma bolsa de grife. Não custa nada nos ajudar de vez em quando, exigiu minha sogra, como se fosse algo esperado. Mas eu acabei de te dar um vestido de presente de aniversário, e eu não empresto nem peço dinheiro emprestado, nem mesmo dentro da família, respondi. Eles ficaram furiosos quando eu recusei. Como você se atreve? Só concordamos com esse casamento porque você trabalha em um grande banco. A verdade é que não te suportamos. Estamos fartos de você sempre falar o que pensa tão abertamente, gritou minha sogra. Exatamente. Qual é a vantagem de uma nora que não nos dá dinheiro? Dar presentes de aniversário é o esperado. Estamos pedindo dinheiro vivo. Mesmo depois de termos pedido tantas vezes, você continua se recusando. Você é a pior nora do mundo, repreendeu meu sogro, apoiando a esposa. Robert simplesmente concordou com as palavras duras de seus pais e não me defendeu. Além disso, ele frequentemente gastava muito com comida para viagem e móveis caros sem me consultar, dizendo: Você ganha bem, então isso não tem problema. Não teria sido um problema se ele tivesse usado seus próprios rendimentos, mas seu salário não foi suficiente para cobrir tudo, e eu tive que arcar com a despesa. Devido aos constantes maus-tratos por parte de Robert e seus pais, o divórcio começou a parecer a única saída. Como ainda não tínhamos filhos, achei que a decisão não era tão complicada. Então comecei a me preparar para o divórcio. Quando eu mencionava o assunto para Robert, ele o evitava e se recusava a confrontar a situação. Divórcio? Estou muito cansado hoje. Vou para a cama. Ele desconversava. Espere, Robert. Precisamos conversar seriamente sobre isso hoje. Eu insistia, mas ele me ignorava e rapidamente se retirava para o quarto, evitando persistentemente a conversa. Recebi uma ligação da minha mãe durante esse período. Oi, mãe, o que está acontecendo? Escute com atenção. É sobre o seu pai. Segundo ela, um exame recente revelou que meu pai estava doente e precisava de internação hospitalar urgente. Entendi. Vou para o hospital imediatamente, eu disse, apressando-me para me preparar. Quando eu estava me preparando para sair, Robert perguntou para onde eu ia, e eu expliquei a situação do meu pai. Mas ele simplesmente respondeu com um indiferente H.
Desapontada com a falta de preocupação de Robert, especialmente considerando que se tratava de seu sogro, concentrei-me em ir ao hospital sem me dar mais atenção. Quando cheguei lá, juntei-me à minha mãe para ouvir o diagnóstico do médico. Acontece que meu pai tinha câncer e que seu tempo de vida era limitado. Tanto eu quanto minha mãe ficamos perplexas. Debatemos se deveríamos contar-lhe a verdade sobre o seu estado de saúde, mas sabendo que ele gostaria de estar totalmente informado, decidimos ser honestos com ele. Ao voltar para casa devastada, deparei-me com a pergunta insensível de Robert. Voltou do hospital do seu pai, hein? Quão grave foi? Apesar da minha raiva pelo tom dele, compartilhei a triste notícia sobre meu pai. Sua resposta foi insensível. Ah, você não estava falando de divórcio. Se você quer estressar ainda mais seu pai, que já está doente, com o nosso divórcio, eu topo a qualquer hora. Seu comentário desprezível fez com que meus sentimentos por ele caíssem ainda mais. Mas eu não queria sobrecarregar ainda mais meu pai. Apesar das afirmações arrogantes de Robert sobre estar pronto para o divórcio a qualquer momento, quando conversamos sobre o assunto, ele pareceu ainda mais satisfeito com minha carga de trabalho e com o desejo de evitar discussões sobre divórcio. Eu me concentrei em estar presente para o meu pai. Para Robert, evitar o assunto do divórcio pareceu uma vitória, piorando ainda mais seu estado de espírito. E quanto à herança do seu pai? De quanto estamos falando? Sou genro dele, então devo receber uma parte, certo? Mal posso esperar, perguntou Robert, ansioso. Isso é ridículo. Meu pai ainda está vivo. Como você pode sequer mencionar isso? Cale a boca. Não levante a voz para mim. Por mais que eu protestasse, Robert parecia indiferente. Suas constantes especulações sobre o que ele poderia receber após a morte do meu pai me davam nojo. Então comecei a ficar na casa dos meus pais. Eu disse à minha mãe que ficaria lá por um tempo, já que era mais perto do hospital. Após algum tempo, meu pai faleceu após sua luta contra a doença. Ele deixou este mundo em paz, como se estivesse dormindo. Minha mãe e eu choramos tanto que parecia que nossas lágrimas tinham acabado. Mas, com os preparativos para o funeral a serem feitos, não podíamos nos entregar à tristeza. Liguei para Robert para informá-lo sobre o falecimento do meu pai e a data do funeral. Embora ainda quisesse o divórcio, senti-me na obrigação de lhe contar, já que tecnicamente ainda estávamos casados. Então seu pai finalmente faleceu? Sinto muito pela sua perda. Não estou com vontade de ir ao funeral. É muito complicado, disse ele casualmente. Apesar das minhas suspeitas, Robert não demonstrou nenhum sinal de tristeza. Eu esperava que ele ao menos comparecesse ao funeral, mas parecia que até isso era pedir demais. Ao perceber sua indiferença, não apenas perdi qualquer sentimento que ainda tivesse por ele, como passei a detestá-lo. Me arrependi de ter casado com um homem que escondia um lado tão cruel. Faça o que quiser, respondi, surpresa com a minha própria frieza. Por que você está tão chateado? E eu estou curioso sobre a herança, provocou Robert. Incapaz de suportar suas risadas zombeteiras, desliguei e encerrei a chamada. No fim, Robert não apareceu no funeral do meu pai. Alguns o chamaram de insensível, mas eu acreditava que era melhor que ele se mantivesse afastado e não estragasse a despedida final do meu pai. Na verdade, fiquei aliviado por ele não ter comparecido. Após o funeral, foi organizada uma reunião familiar, incluindo minha mãe e eu, para discutir a herança. Houve conversa sobre quem receberia o quê, mas como meu pai já havia tomado decisões antes de falecer, tudo foi resolvido sem problemas. Sentindo que finalmente havia encontrado algum alívio, decidi voltar para casa. Mas assim que Robert me viu, ele soltou uma bomba. Ei, faz tempo. Decidi usar $1 milhão que você herdou para reformar a casa da família. O que? Fiquei tão surpreso que minha voz falhou. Eu não havia discutido a situação da herança com Robert. Como ele sabia do $1 milhão e por que planejava gastá-lo em reformas na casa? Ainda atordoado com o choque, perguntei a Robert. O que você quer dizer? Não tenho ideia de que seja uma grande quantia de dinheiro. Com uma risadinha, Robert respondeu. Bati um papo com a sua mãe. Talvez eu tenha dado uma cutucada nela, insinuando que, se ela não contasse nada sobre a herança, eu poderia considerar o divórcio. Ela contou tudo rapidinho. Descobriu-se que Robert havia coagido minha mãe a revelar detalhes sobre a herança. Você é desprezível. Ameaçar minha mãe desse jeito só para descobrir, isso é golpe baixo, exclamei, minha voz se elevando sem que eu percebesse. Não me importo. As reformas já estão em andamento com esse $1 milhão. Você fez o quê? Que sorte a minha ter conseguido esse dinheiro.
Ainda bem que demos carona, respondeu Robert, com um sorriso presunçoso. Enquanto eu estava ocupado com os preparativos do funeral e outras tarefas, Robert já havia providenciado as reformas usando a herança. Fiquei sem palavras. Você já não me interessa mais, mas estou me sentindo generoso. Você tem duas opções: ir morar com meus pais ou pedir o divórcio. O sorriso irônico de Robert era absolutamente repugnante. Suspiriae profundamente e respondi calmamente. Prefiro o divorcio. Mas não vou me arrepender. Robert riu com desdém, como se eu fosse me arrepender de alguma coisa. Com isso, ele me entregou o cartão de visitas de um advogado. A partir de agora, vamos tratar de tudo por meio desse advogado. E não se esqueça de transferir a herança para minha conta, acrescentou. Em silêncio, arrumei minhas coisas e fui embora. Mesmo quando eu estava saindo pela porta, Robert continuava me lembrando. Não se esqueça da herança. Quando contei tudo para minha mãe, ela pareceu surpresa. Ela não tinha se dado conta de quão tensas estavam as coisas entre Robert e eu. Ela também pediu desculpas por ter divulgado detalhes sobre a herança para Robert. Está tudo bem, mãe. Eu devia ter te contado tudo, mas o Robert te ameaçando é a pior parte. Eu a tranquilizei. Então perguntei se eu poderia ficar na casa da nossa família até encontrar um novo lugar para morar. Ela concordou prontamente. No dia seguinte, meu telefone vibrou incessantemente com ligações de Robert, as quais ignorei completamente. Por fim, Robert apareceu na casa dos meus pais, tocando a campainha insistentemente e causando um alvoroço. Apesar das minhas tentativas de ignorá-lo, Robert se recusou a ir embora e continuou a gritar alto do lado de fora. Iai, abra a porta. Eu sei que você está aí dentro. Sentindo-se sobrecarregada pelo comportamento agressivo dele, minha mãe sugeriu. Caroline, talvez você devesse conversar com ele para evitar mais perturbações aos vizinhos. Pode ser que não leve a nada produtivo, mas se a situação piorar, chamaremos a polícia. Tudo bem, entendi, respondi com relutância. Como Robert não demonstrava a intenção de ir embora, abri a porta parcialmente, embora com relutância, deixando a corrente de segurança trancada. Isto está a ficar fora de controlo, Caroline. Quando é que transferir esse $1.000.000? Não consigo pagar as renovações sem ele, gritou Robert, tentando sacudir a porta e quebrar a corrente. Mantendo a calma, respondi a Robert. Está sendo analisado. Confuso com a minha resposta, Robert pareceu intrigado e perguntou: o que você quer dizer com em análise? Eu confrontei com a verdade, dizendo: o que herdei foi a casa de férias do meu pai. Não está em dinheiro vivo, então não posso transferir para você. Os olhos de Robert se arregalaram em choque. Mas então aconteceu algo que também me surpreendeu. Como você conseguiu um contrato de reforma de $1.000.000? Normalmente, eles não aceitariam sem comprovação de fundos. Bem, eu tenho um parente que é dono de uma construtora. Eu mencionei que receberia $1.000.000 em breve, então eles pularam os cheques habituais, explicou Robert, parecendo surpreso. Se for esse o caso, lembra-se de quando eu te avisei antes de decidirmos nos divorciar. Eu lembrei. Eu te avisei direitinho. Você só pode estar brincando. Eu já paguei um sinal de $3.000. Planejava pagar o restante em parcelas, mas agora não consigo. O que eu vou fazer? Robert entrou em pânico, continuando a reclamar. Os bens da esposa também pertencem ao marido, certo? Mesmo que não seja em dinheiro, devolva aquela casa de férias de $1.000.000. Ainda somos casados, não é? Você entendeu tudo errado, Robert. Herança não é para ser compartilhada. É exclusivamente minha. Nem um centavo vai para você. E só para deixar claro, não somos mais um casal. Somos completos estranhos, afirmei com firmeza. Ao ouvir isso, a expressão de Robert mudou de desespero para fúria, seu rosto ficando vermelho como um tomate enquanto ele começava a gritar mais alto do que nunca. Pare de brincar. Estou cancelando o divórcio. Me dê a herança agora mesmo. Ele exigiu, tentando me agarrar pela fresta da porta. Ao presenciar a altercação, minha mãe ligou imediatamente para a polícia. Robert retirou o braço ao ouvi-la ao telefone, mas, inesperadamente, esboçou um sorriso irônico. Acabou para mim, zombou ele antes de fugir da cena. Depois que você saiu, a polícia chegou. Embora as imagens da câmera da campainha parecessem sugerir que medidas seriam tomadas, os policiais me aconselharam a priorizar minha segurança e a evitar qualquer contato com Robert no futuro, independentemente das circunstâncias. Eles me instruíram a manter as portas trancadas e, se necessário, fingir que eu não estava em casa.
3 dias depois, recebi outra ligação da polícia a respeito da documentação referente aos imóveis do meu pai. Quando voltei para a casa dos meus pais depois de me divorciar de Robert, coloquei os documentos da propriedade na minha bolsa, apenas para descobrir que eles haviam desaparecido. Ao ser informado de que os documentos haviam sido encontrados, dirigi-me à delegacia, onde Robert estava inesperadamente presente. Para minha surpresa, descobri que Robert era o ladrão que roubou os documentos. Enquanto eu exigia uma explicação, Robert, exasperado, assumiu uma expressão carrancuda e murmurou: "Você achou que poderia haver dinheiro na minha bolsa, já que eu herdei US$ 1 milhão, não é? Então, quando você mexeu nas minhas coisas, encontrou alguns documentos importantes relacionados à herança e resolveu levá-los." Robert explicou que não havia examinado os documentos com atenção na época. Foi somente depois de me contar que US$ 1 milhão não era em dinheiro vivo, mas sim uma casa de férias, que ele percebeu que os documentos que havia levado eram a escritura daquela casa. Mais tarde, Robert, supondo que a venda da escritura do imóvel converteria a herança em dinheiro, levou a um agente imobiliário, acompanhado pelos meus sogros, para iniciar o processo de venda. No entanto, ao chegar, o corretor me informou que, como a escritura ainda estava em nome do meu pai, eles não poderiam prosseguir com a venda, pois a discussão sobre a divisão da herança acabará de ocorrer. Eu estava em processo de encontrar um tabelião para transferir a titularidade para o meu nome. Mesmo que a herança já tivesse sido finalizada, a propriedade ainda estaria em meu nome, dificultando a venda por Robert sem o meu consentimento. Frustrado, exigi que comprassem a propriedade, já que pertencia ao meu sogro. A resposta deles foi chamar a polícia, provavelmente devido ao comportamento agressivo de Robert, o que levantou suspeitas entre os funcionários. Enquanto eu permanecia em estado de choque, Robert começou a fazer afirmações absurdas ao policial. Eu só estava tentando vender em nome dela. Não roubei nada. Não fiz nada de errado. Por favor, me deixem ir, implorou ele, contradizendo sua admissão anterior de ter pegado os documentos. Mantendo a compostura, esclareci ao policial: "Isso não é verdade. Eu não pedi para ele vender nada. Ele roubou por conta própria. Além disso, os documentos que ele levou eram apenas cópias, não os originais. Mesmo que ele tentasse, não conseguiria vendê-los." "Você me armou uma cilada." "Não brinque comigo", gritou Robert furiosamente, cuspindo de raiva. Respondi friamente: "Do que você está falando? Você roubou sozinho e agora só sabe dizer bobagens. Encare as consequências dos seus atos criminosos." Frustrado, Robert mordeu o lábio e, como resultado, foi preso por furto. Com a divulgação da notícia da prisão de Robert e da perda do depósito de US$ 3.000, meus sogros, agora expostos como pais de um criminoso, foram obrigados a se mudar de sua cidade. Mais tarde, eles pareceram guardar rancor da imobiliária que denunciou Robert, recorrendo a ligações de assédio e espalhando boatos. A imobiliária, compreensivelmente indignada, entrou com um processo contra eles por obstrução de negócios e tentativa de fraude, já que eles tentaram vender um imóvel que não lhes pertencia. Para evitar um processo judicial, meus sogros tiveram que pagar uma quantia significativa em indenização. Em seu desespero, eles me procuraram em busca de ajuda. Caroline por favor. "Usamos todas as nossas economias para a entrada e agora estamos endividados para pagar o acordo", disse minha ex-sogra com a voz trêmula de urgência. Mas não senti nenhuma compaixão. "Por que você está me pedindo ajuda?" "Estou divorciada de Robert, e para mim, vocês são estranhos", respondi firmemente. Ela implorou: "Você é rico, não é? Pode me emprestar um pouco de dinheiro. Nós lhe pagaremos de volta, eu prometo." "Não acredito nisso nem por um segundo. Vou encerrar esta chamada. Não me contacte novamente", respondi friamente antes de desligar e bloquear os 2 números. O número de Robert havia sido bloqueado há muito tempo. Sabendo que Robert sabia onde meus pais moravam, decidi vender a casa da nossa família e me mudar para a casa da minha mãe por segurança. Quanto à casa de férias de US$ 1 milhão, coloquei-a novamente no mercado e ela foi vendida sem problemas. Agora, minha mãe e eu vivemos em paz, guardando com carinho as lembranças do meu pai.